Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No coração pulsante de Nova York, as luzes dos arranha-céus brilhavam como estrelas artificiais, e as ruas fervilhavam de carros luxuosos e pedestres apressados. Em um bairro nobre, um restaurante 5 estrelas recebia clientes abastados, acostumados ao melhor serviço que o dinheiro podia comprar. Marcus Johnson, um garçom negro de 32 anos, caminhava entre as mesas com uma graça silenciosa, carregando bandejas repletas de pratos requintados. Seu dia tinha sido longo, ele trabalhava desde o amanhecer para sobreviver. Mas o que mais o pesava não era o cansaço, era seu filho, Ethan, um menino de 7 anos que nasceu com uma condição rara que o deixou dependente de cuidados constantes. Marcus cuidou de cada detalhe, alimentando Ethan com paciência e delicadeza, garantindo que cada mordida fosse fácil de engolir. Enquanto servia as mesas, um olhar frio e curioso o atingiu. Em uma mesa solitária, Ricardo Sterling, um bilionário famoso por sua riqueza colossal e arrogância notória, assistiu à cena. Ele estava acostumado a ter tudo o que queria, mas naquela noite, algo o impressionou de forma diferente. A devoção e o amor silencioso de Marcus por seu filho, apesar de sua pobreza e dificuldades. Richard sentiu uma pontada no coração que nunca havia sentido antes. Ali diante dele estava um homem capaz de dar tudo por alguém que amava, sem esperar reconhecimento, sem luxo, sem glória. Esse simples ato, alimentar o filho, ressoou nele como um lembrete claro de que a verdadeira riqueza não se mede em milhões ou arranha-céus, mas em humanidade e compaixão. Naquele restaurante, naquela noite, um encontro inesperado uniria 2 vidas separadas por nada, uma forjada pela pobreza e coragem, a outra pela opulência e poder. E um simples gesto mudaria seus destinos para sempre. O restaurante, o Palácio Dourado, brilhava intensamente. Lustres de cristal lançavam cacos brilhantes sobre as toalhas de mesa imaculadas, enquanto os convidados cochichavam entre si, vestidos com trajes elegantes e joias brilhantes. Cada mesa parecia contar uma história de poder e riqueza e neste cenário, Marcus Johnson avançou cautelosamente, carregando uma bandeja pesada cheia de pratos gourmet. Ethan, seu filho, estava sentado em um canto discreto, um pouco longe de olhares curiosos. Marcus o trouxera naquela noite para que ele pudesse saborear uma refeição que quase nunca pudera saborear. O garotinho tremia levemente, não de frio, mas de emoção e cansaço. Marcus ajoelhou-se até a altura dele e colocou delicadamente um prato à sua frente. "Aqui, querida." "Vá com calma", murmurou Marcus, sua voz suave contrastando com a agitação do restaurante. Ethan olhou para o pai, com um leve sorriso no rosto. "Obrigado, pai." A poucos metros de distância, Ricardo Sterling, sentado em uma poltrona de couro preto, acompanhava a cena com um misto de curiosidade e descrença. Marcus, apesar do cansaço e da posição social invisível, alimentava o filho com paciência e dignidade, ignorando completamente os olhares dos clientes e garçons ao seu redor. Richard sentiu algo que nunca havia sentido antes, uma admiração sincera por aquele homem que, apesar de tudo, mantinha sua dignidade intacta. A ideia de uma vida própria, repleta de iates, jatos particulares e contratos milionários, de repente lhe pareceu vazia. Marcus colocou um bocado de purê de batatas na boca de Ethan. "Aqui, fácil." O menino engoliu em seco com dificuldade, e Marcus acariciou sua cabeça com ternura. Esse gesto simples, quase invisível para os outros clientes, atingiu Richard como um raio. Ele acabará de ver o que dinheiro nenhum poderia comprar: amor puro, dedicado e incondicional. Richard levantou-se intrigado. Fez sinal para um garçom trazer Marcus até ele. O jovem chegou, um pouco surpreso, com o coração disparado. "Senhor", Marcus começou, talvez esperando uma reprovação ou um pedido estranho. Richard olhou-o diretamente nos olhos, sério e calmo. "Quero entender. Como você consegue ser tão forte, apesar de tudo o que está passando?" Marcus, surpreso com a pergunta, hesitou por um momento. Então respondeu sinceramente: "Porque ele é meu filho. E por ele, eu posso enfrentar qualquer coisa." Richard permaneceu em silêncio, tocado por aquela resposta simples, mas poderosa. Ele compreendeu que toda a sua vida, repleta de riqueza e luxo, nunca lhe mostrará o que era a verdadeira humanidade. Naquela noite, naquele restaurante luxuoso, um vínculo invisível se formou entre o bilionário e o garçom. Um vínculo que logo mudaria suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, Marcus retornou ao restaurante, cansado, mas fiel à promessa. Seu filho, Ethan, o acompanhou novamente, com a pequena maleta médica na mão. A vida não lhe dava muito descanso,
mas Marcus continuou a lutar corajosamente, com um sorriso para Ethan, apesar da dureza dos seus dias. Enquanto limpava as mesas e arrumava os talheres, um motorista de terno elegante o esperava do lado de fora da entrada. Ele estendeu um cartão de visita. O Sr. Sterling deseja se encontrar com você e seu filho em seu escritório particular. Marcus sentiu o coração disparar. A ideia de aceitar um convite de Richard Sterling, um bilionário cuja reputação era conhecida em toda a cidade, o deixava nervoso. Seria uma armadilha? Mera curiosidade? Ou pior, uma humilhação disfarçada? Ele respirou fundo e, após um momento de reflexão, decidiu aceitar. Não podia recusar aquela oportunidade para Ethan. Ao chegarem à ampla residência de Richard, Marcus e Ethan foram recebidos por tetos altíssimos, obras de arte mundialmente famosas e móveis que Marcus só vira em revistas. Richard, parado junto a uma janela saliente com vista para a cidade, observava-os com uma intensidade incomum. Entre Marcus, Ethan, disse Richard com uma voz firme, mas calma. Eu quero entender. Você é um homem comum para alguns. Mas o que está fazendo pelo seu filho é extraordinário. Marcus sentiu o constrangimento aumentar. Eu só estou fazendo o que qualquer pai faria por seu filho. Richard balançou a cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Não. A maioria das pessoas já teria desistido há muito tempo. A maioria teria deixado o sistema ou a vida decidir por elas. Mas você continua. Isso significa muito para mim. Ethan, tímido, aproximou-se do pai. Richard abaixou-se até a altura dele e lhe entregou uma caixinha, brinquedos adaptados para sua deficiência. Para você, Ethan. Para que você possa sorrir um pouco mais a cada dia. Os olhos do menino brilharam. Marcus sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve para se manter firme diante de Richard. Obrigado. Sr. Sterling, sussurrou. Richard sorriu, mas era um sorriso diferente dos que ele dava em reuniões de negócios. Era sincero, quase vulnerável. Isso não é tudo. Quero garantir que o Ethan tenha tudo o que precisa. E quero que você saiba que estou aqui para apoiá-lo. Não como um doador impondo suas regras, mas como alguém que quer ajudar um homem de bom coração. Marcus permaneceu em silêncio, incapaz de encontrar as palavras. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma mistura de esperança e gratidão. Richard, no entanto, percebeu que aquele simples gesto de compaixão e respeito havia mudado sua perspectiva de vida. Naquele dia, um bilionário arrogante percebeu que a verdadeira grandeza não se mede pela riqueza, mas pela humanidade. E um humilde garçom descobriu que às vezes a vida pode oferecer milagres onde menos se espera. Poucos dias depois, Marcus e Ethan receberam outro convite de Richard Sterling. Desta vez, não foi apenas um encontro isolado, mas uma proposta que mudaria suas vidas. Eles se encontraram no diretor do escritório da Sterling Enterprises, um amplo espaço com janelas do chão ao teto que oferecem vistas deslumbrantes da cidade. As paredes eram decoradas com obras de arte modernas e itens colecionáveis raros. Richard, sentado atrás de uma mesa enorme, os convidou a se sentar. Marcus, começou Richard, com a voz mais suave do que o normal. Tenho pensado no que vi no restaurante, e no que você faz todos os dias por Ethan. O que você realiza vai muito além da simples responsabilidade de um pai. Você inspira. Marcus olhou para baixo, humilde. Estou apenas cumprindo meu dever. Richard balançou a cabeça enfaticamente. Não é apenas um dever. É um ato de coragem e amor. E é por isso que quero lhe oferecer algo. Marcus sentiu o coração disparar. O que foi, Sr. Sterling? Perguntou, cauteloso, mas curioso. Richard inclinou-se ligeiramente para a frente. Quero que você se junte à minha fundação de caridade. Quero que compartilhe sua experiência e coragem com outras famílias que passam por provações semelhantes. Você poderá ajudar centenas, talvez milhares de pessoas. Marcus permaneceu em silêncio, surpreso. Sempre trabalhará duro para sobreviver, mas nunca imaginou que sua vida modesta pudesse ter um impacto tão grande. Eu não sei se consigo, murmurou. Richard sorriu, um sorriso genuíno e reconfortante. Você já consegue. Você faz isso todos os dias. Tudo que peço é que permita que sua história mude ainda mais vidas. E para o Ethan, providenciamos tudo o que ele precisa para seu tratamento médico. Ethan, ouvindo o pai, deu um pequeno sorriso tímido. Para ele, aquele encontro significava um futuro mais seguro e confortável. Marcus, apesar das dúvidas, sentiu um vislumbre de esperança que não sentia há anos. Richard se levantou e estendeu a mão para Marcus. Não estou pedindo que me siga cegamente. Estou apenas pedindo que aceite esta oportunidade por você e por Ethan. Marcus olhou para o filho e depois para a mão estendida de Richard.
Após um momento de reflexão, apertou a mão do bilionário. Ok, aceitamos. Este simples acordo selou o início de uma nova vida. Marcos não apenas garantiria um futuro melhor para o filho, mas também se tornaria um símbolo de esperança para outras famílias. E Richard Sterling, pela primeira vez, aprenderia o que realmente significava dar sem esperar nada em troca. Algumas semanas depois de aceitar a oferta de Richard Sterling, Marcos estava em frente ao moderno edifício do Fundação Sterling, um centro de caridade dedicado a ajudar crianças com deficiência e famílias em dificuldades. Com o coração acelerado, ele observou a placa brilhar à luz do sol, ciente de que sua vida havia acabado de cruzar um novo limiar. Lá dentro, a atmosfera era diferente da do restaurante ou da rua. O riso das crianças, os pais gratos e os voluntários dedicados criavam uma energia acolhedora e vibrante. Marcos se sentia intimidado e inspirado ao mesmo tempo. Nunca imaginara que um dia trabalharia em um lugar onde sua experiência e coragem seriam valorizadas. Richard o esperava em seu escritório, acompanhado por vários membros da equipe da instituição. Marcos, quero que você comece contando sua história. Queremos que as famílias vejam que é possível superar as dificuldades com amor e perseverança. Marcos respirou fundo. Não sou um herói. Apenas um pai tentando fazer o que é certo para o filho. Richard sorriu. E é exatamente por isso que você é o exemplo perfeito. As pessoas precisam ver a força da simplicidade. A primeira missão de Marcos foi encontrar Madalena, uma menina de 6 anos com uma doença rara, e sua mãe, exausta por anos de tratamentos caros e ansiedade constante. Marcos imediatamente se lembrou de Ethan e da dificuldade dos dias sem descanso. Com gentileza e paciência, ele mostrou a Madeline como se alimentar adequadamente, apesar de sua fraqueza, e encorajou sua mãe a nunca desistir. A gratidão da mãe e a admiração da criança tocaram profundamente Marcos. Pela primeira vez, ele se sentiu reconhecido não apenas como um pai amoroso, mas como um homem capaz de transformar a vida de outras famílias. Richard, observando do escritório, também se sentiu transformado. O que ele pensava ser simples caridade tornou-se uma lição de humildade e compaixão. Ele começou a pensar em como poderia usar sua riqueza não para acumular mais, mas para criar um impacto real e duradouro. No final do dia, Marcos voltou para casa com Ethan, o coração leve, mas cheio de novas responsabilidades. Pai, hoje eu vi crianças como eu, e você as ajudou, exclamou Ethan com os olhos brilhando. Marcos sorriu e colocou a mão no ombro do filho. Sim, meu filho. E continuaremos a fazer isso, juntos. Aquele primeiro dia abriu as portas para um mundo onde a compaixão poderia realmente transformar vidas. Marcos entendeu que seu papel ia muito além de um simples emprego. Ele havia se tornado um símbolo de esperança. E Ethan cresceria em um mundo onde o amor paterno e o apoio dos outros poderiam realmente fazer a diferença. As semanas seguintes foram uma série de aprendizados e surpresas para Marcos. A Fundação Sterling tinha planos ambiciosos. Programas para crianças com deficiência, apoio financeiro para famílias em dificuldades e até workshops para pais, mostrando-lhes como apoiar melhor seus filhos. Marcos se viu no centro dessas iniciativas, compartilhando sua experiência, paciência e coragem. No entanto, nem tudo foi simples. Alguns membros da equipe viam esse servidor como mentor e modelo com desconfiança. Duvidavam de suas habilidades, de sua maneira de falar ou de sua capacidade de lidar com famílias em dificuldades. Durante uma reunião, Vitória, vice-diretora da fundação, expressou suas dúvidas. Richard, não entendo por que estamos colocando Marcos em uma posição tão central. Ele não tem experiência formal. Richard, com sua calma habitual, respondeu firmemente. Vitória, Marcos sabe algo que nunca saberemos em livros ou treinamentos. Ele conhece o sofrimento real, a perseverança real e, acima de tudo, o amor incondicional. É isso que fará a diferença para essas famílias. Apesar das críticas, Marcos seguiu em frente com determinação. Sua primeira grande tarefa foi supervisionar um acampamento de verão para crianças com deficiência. As risadas, as quedas e as pequenas vitórias diárias o lembraram de seu filho Ethan e fortaleceram seu comprometimento. Um dia, enquanto ajudava uma garotinha a superar um obstáculo, ele sentiu uma mão em seu ombro. Richard estava lá, observando Marcos interagir com as crianças. Veja bem, Marcos. Era exatamente isso que eu queria que você fizesse. Não apenas ajudasse, mas inspirasse. Marcos sorriu com uma mistura de cansaço e orgulho nos olhos. Estou apenas fazendo o que qualquer pai faria por seu filho. Estou fazendo por eles agora. Richard assentiu. E isso é o suficiente para mudar o mundo, um passo de cada vez. Esse período marcou uma virada para Marcos.
Ele não apenas estava transformando a vida de crianças e famílias inteiras, como também começava a enxergar Richard sob uma nova perspectiva. O bilionário, apesar de sua riqueza e poder, buscava significado e conexão humana. A Fundação Sterling estava começando a brilhar mais, mas Marcus sabia que ainda haveria obstáculos, ceticismo, desafios logísticos e a dificuldade de fazer uma diferença duradoura em vidas. Mesmo assim, ele estava disposto a continuar, porque cada sorriso de uma criança, cada agradecimento de um pai, era uma vitória inestimável. Com o passar dos meses, o relacionamento de Marcus e Richard evoluiu. O que começara como um encontro casual em um restaurante tornou-se uma colaboração sincera, construída com base no respeito e na admiração mútuos. Marcus, humilde e discreto, ensinou a Richard lições que o dinheiro jamais compraria: paciência, compaixão e humanidade. Richard, por sua vez, trouxe recursos e uma visão capaz de transformar projetos em realidade tangível. Certa tarde, enquanto supervisionavam juntos uma oficina para crianças deficientes, Richard se aproximou de Marcus e disse, quase em voz baixa: "Sabe, nunca conheci ninguém como você. Você me mostra que a vida não se resume apenas ao sucesso material." Marcus sorriu, um pouco envergonhado. "Só estou fazendo o que meu pai me ensinou, e o que eu faria por Ethan todos os dias." Richard balançou a cabeça. "Não, Marcus. O que você faz vai muito além disso. Você transforma vidas. E você mudou a minha." Essa sinceridade tocou profundamente Marcus. Ele percebeu que a amizade deles não se baseava em riqueza ou status, mas em valores compartilhados e uma visão comum: ajudar os necessitados e restaurar a esperança. Os dias passaram a ser pontuados por reuniões, visitas familiares e workshops, mas também por momentos mais pessoais. Richard começou a convidar Marcus e Ethan para almoçar em sua casa, para eventos beneficentes ou simplesmente para bater um papo em seu escritório. Ethan, por sua vez, prosperava com cuidados médicos adaptados e brinquedos educativos, e começava a sorrir mais. Certa noite, após um longo dia de trabalho, Marcus e Richard ficaram sozinhos no escritório. Richard olhou para Marcus. "Passei a vida inteira acreditando que o dinheiro era a coisa mais importante, mas agora entendo que é o que fazemos pelos outros que dá verdadeiro significado às nossas vidas." Marcus, comovido, respondeu suavemente: "E aprendi que até mesmo alguém com todo o dinheiro do mundo pode mudar se estiver disposto a abrir seu coração." Richard sorriu pela primeira vez sem máscara ou arrogância. "Marcus, você se tornou mais do que um mentor para as crianças. Você se tornou meu guia." Essa amizade inesperada marcou um novo capítulo em suas vidas. Marcus não era mais apenas um garçom que se tornará um símbolo de coragem. Agora era um amigo valioso e um parceiro capaz de construir um futuro melhor para centenas de famílias. E Richard, apesar de sua fortuna, havia encontrado o que sempre procurara: uma conexão humana genuína e um senso de propósito. Poucos meses depois, os projetos da Fundação Sterling estavam começando a dar frutos. Graças a Marcus e Richard, centenas de crianças com deficiência estavam recebendo tratamento médico adequado, terapia e oportunidades educacionais que nunca teriam tido de outra forma. As famílias começavam a falar da fundação como um verdadeiro refúgio, um lugar onde eram compreendidas e apoiadas. Marcus passava os dias supervisionando programas, treinando pais e se reunindo com crianças. Ele se tornou um símbolo de força e esperança para todos que passavam pelos mesmos desafios que ele e Ethan. O sorriso de cada criança, cada gesto de gratidão, era uma vitória pessoal para ele. Um dia a fundação organizou uma cerimônia pública para apresentar os resultados de suas ações. A mídia local e nacional estava presente e a multidão era enorme. Marcus e Richard subiram ao palco juntos. Richard falou: "Hoje celebramos não apenas o trabalho realizado, mas também o poder do amor e da compaixão. E quero agradecer a alguém muito especial." Ele apontou para Marcus. Um homem que, apesar das dificuldades, mostrou a todos o que significa ser verdadeiramente humano. Marcus Johnson criou seu filho com paciência e coragem, e hoje inspira centenas de famílias. A multidão aplaudiu emocionada. Marcus sentiu o coração apertar. Lágrimas ameaçaram cair, mas ele as conteve, orgulhoso e humilde ao mesmo tempo. Ethan, sentado na plateia, ergueu os braços para aplaudir o pai, e Marcus percebeu que tudo que ele havia passado levará a esse momento. Nos dias que se seguiram, a história de Marcus se espalhou pela cidade e além. Jornais, emissoras de televisão e redes sociais contaram a história de um garçom negro que, graças ao amor pelo filho, não só mudou sua vida, como também influenciou a de um bilionário e de toda uma comunidade. Richard, por sua vez, viu sua própria vida transformada.
Investiu mais em projetos sociais, alavancando seu império financeiro para criar um impacto duradouro. Mas, além do dinheiro, ele entendeu que a inspiração e o exemplo de Marcos haviam redefinido sua visão de mundo. A verdadeira riqueza reside em ações que beneficiam os outros. Este capítulo marcou uma virada. Marcos deixou de ser apenas um pai corajoso para se tornar um verdadeiro agente de mudança. Sua vida, antes limitada pela pobreza e pelo medo pelo filho, transformou-se em um farol de esperança e resiliência, tocando milhares de vidas em toda a cidade e inspirando gerações. Com o tempo, a Fundação Sterling tornou-se um lugar onde crianças com deficiência podiam prosperar. Marcos passava os dias observando o progresso delas, incentivando cada sorriso, cada palavra dita e cada passo dado, apesar dos desafios. Ethan, agora mais confiante graças aos tratamentos e atividades da Fundação, brincava com outras crianças e começava a exibir seus talentos ocultos, principalmente na música e no desenho. Marcos sentia um orgulho imenso. Lembrava-se das noites sem dormir cuidando de Ethan, dos momentos em que duvidava de si mesmo. Agora, via os resultados de sua dedicação transformados em alegria e potencial. Mas essa alegria trazia consigo sua cota de responsabilidades e desafios. Certa tarde, uma mãe preocupada se aproximou de Marcos. Meu filho se recusa a comer e recusa o tratamento. Não sei mais o que fazer. Marcos colocou a mão gentilmente em seu ombro. Eu entendo. Cada criança é diferente. Às vezes, é preciso paciência, incentivo e o mais importante, amor. Mostre a elas que você está lá, que as apoia, aconteça o que acontecer. A mãe, tocada pela sinceridade de Marcos, assentiu e saiu, encorajada. Marcos percebeu que sua própria experiência com Ethan lhe permitiu compreender e apoiar outros pais como nunca antes. Richard, observando Marcos interagir com famílias e crianças, também se sentiu transformado. Começou a repensar a forma como administrava seus negócios, decidindo investir mais em projetos que tivessem impacto humano direto. Ele entendeu que o verdadeiro poder não residia apenas no dinheiro, mas na capacidade de melhorar a vida dos outros. Certa noite, Marcos e Richard estavam sozinhos no escritório após um longo dia. Richard disse: Sabe, Marcos, graças a você, vejo a vida de forma diferente. Entendo o que significa lutar por outra pessoa. Marcos sorriu, cansado mas feliz. E graças a vocês conseguimos ajudar mais crianças e famílias do que eu jamais imaginei. Juntos, estamos fazendo algo real. Mas o caminho ainda não havia terminado. Apesar de seus sucessos, Marcos sabia que muitas famílias continuavam necessitadas e que os desafios sociais e emocionais continuavam numerosos. Ele se preparou para enfrentar esses obstáculos com coragem e determinação, sabendo que cada pequeno progresso contava e que o sorriso de cada criança valia cada esforço. Em uma manhã ensolarada, a Fundação Sterling recebeu uma ligação que chocaria Marcos e Richard. Uma grande rede de televisão nacional queria fazer uma reportagem sobre o trabalho deles. A história de Marcos, o pai dedicado que se tornou mentor e símbolo de resiliência, e a de Richard, o bilionário transformado pela compaixão, finalmente alcançariam milhões de pessoas. No dia da filmagem, Marcos observou Ethan brincar com outras crianças. Sentiu imenso orgulho. Seu filho estava bem, alegre e cheio de confiança. A câmera capturou cada momento, cada sorriso, cada gesto de gentileza. Richard, normalmente reservado com a imprensa, se abriu e compartilhou sua jornada emocional. Acreditei durante toda a minha vida que a riqueza era a medida do sucesso, disse Richard às câmeras. Mas descobri, por meio de Marcos e seu filho, que o verdadeiro valor está no amor, na paciência e na generosidade. A reportagem foi ao ar nacionalmente. Os espectadores ficaram comovidos com a simplicidade e a força de Marcos, seu carinho por Ethan e a transformação de Richard. A fundação rapidamente recebeu uma onda de apoio, doações, voluntários e famílias interessadas em participar dos programas. Marcos, comovido, virou-se para Richard. Nunca imaginei que nosso trabalho pudesse tocar tantas vidas. Richard colocou a mão em seu ombro, sincero. E isso é só o começo. Graças a vocês, provamos que um simples ato de compaixão pode mudar não apenas uma vida, mas centenas até milhares. O sucesso da fundação também inspirou outros filantropos e empresas a investir em iniciativas semelhantes. Marcos tornou-se porta-voz de famílias e crianças com deficiência, mas manteve a humildade, sempre focado em sua missão principal, o bem-estar de Ethan e das crianças que ele ajudava. Em um evento público em homenagem à fundação, Marcos e Ethan foram recebidos com calorosos aplausos. Ethan correu até o pai e o abraçou com força.
Marcos sentiu que todos os sacrifícios, todas as noites sem dormir e todas as preocupações haviam valido a pena. Naquele dia, Marcos entendeu que reconhecimento não se tratava apenas de popularidade ou atenção da mídia, mas sim da evidência tangível de que seu trabalho tinha um impacto real e duradouro na vida de outras pessoas. E Richard, ao lado dele, sentiu uma profunda gratidão por essa conexão inesperada que havia transformado a vida de ambos. Poucos meses após a reportagem, Marcos, Ethan e Richard estavam olhando para o parque que a fundação acabará de construir para crianças com deficiência. Risadas irrompiam ao redor deles, crianças brincavam livremente, famílias conversavam e voluntários acompanhavam as atividades. Marcos observou Ethan correr em direção a um grupo de crianças e sentiu uma onda de orgulho e gratidão tomar conta dele. Pai, olha! Ethan exclamou, todo sorrisos. Marcos o seguiu com o olhar, os olhos brilhando de felicidade. Sim, meu rapaz, olha o que construímos juntos. Richard, de pé ao lado deles, observou a cena em silêncio por um momento. Então virou-se para Marcos. Sabe, eu achava que sabia tudo sobre a vida, sobre riqueza e poder. Mas graças a você, Marcos, aprendi o que realmente significa viver. Marcos sorriu humildemente. E graças a você, Richard, conseguimos tocar vidas que eu jamais imaginei serem possíveis. Provamos que a compaixão pode mudar o mundo, um passo de cada vez. A Fundação Sterling rapidamente se tornou um modelo a ser seguido por outras cidades e organizações. Famílias que haviam perdido a esperança recuperaram a confiança, e crianças como Ethan finalmente puderam crescer em um ambiente seguro e amoroso. Marcos continuou a compartilhar sua experiência, incentivando outros pais a nunca desistirem, enquanto Richard investia seus recursos e influência para expandir o impacto de suas iniciativas. Certa noite, Marcos chegou em casa com Ethan após um dia particularmente bem-sucedido. Sentaram-se no sofá, cansados, mas felizes. Ethan apoiou a cabeça no ombro do pai. Pai, estou feliz, obrigada por tudo. Marcos o abraçou. Não, meu filho, obrigado por me dar forças para continuar. A vida mudará para sempre. Um garçom negro, movido pelo amor ao filho, conheceu um bilionário arrogante e transformou sua perspectiva de vida. Juntos, eles criaram um impacto real, duradouro e inspirador em milhares de pessoas. O mundo ao seu redor nunca mais seria o mesmo, e eles sabiam que cada sorriso, cada passo à frente de uma criança, era uma verdadeira prova de seu sucesso. Nesta história, a riqueza não era mais medida em dólares, mas em amor, coragem e humanidade. É assim, Marcos. Ethan e Richard descobriram que os verdadeiros milagres são encontrados em gestos simples, aqueles que vêm do coração.